Eu gosto muito dessa mensagem, porque ela sempre me faz lembrar as promessas de Deus para as nossas vidas. Ela sempre me faz lembrar quem é aquele a quem nós servimos. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Eu vou repetir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Essa carta, queridos, foi enviada por Jesus Cristo à sexta igreja, que se chama a Igreja de Filadélfia, que era uma igreja sofredora entre as 7 igrejas. Tem a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia. E entre as 7 igrejas, a mais sofredora era a igreja de Filadélfia. Nós vamos ver rapidamente o contexto daquele acontecimento da ilha de Patmos. Na cidade de Filadélfia existiam os adoradores públicos de Satanás. Eles faziam um culto e todos sabiam. Eles adoravam ao diabo e eles ali tinham todo tipo de cerimônia. Eles não escondiam nada de ninguém. Eles diziam que eram da sinagoga de Satã. Esse culto ao diabo, ele é muito antigo. O apóstolo João, ele foi apelidado de o último dos pastores da igreja primitiva. Porque naquela época tinha chegado ao poder um imperador terrível. Para vocês terem uma ideia, ele tocou fogo na capital do Império Romano e colocou a culpa nos cristãos. Ele mesmo tocou fogo e disse a todos, mandou anunciar a todos que a culpa era dos cristãos. Era um homem que rasgou a barriga da mãe dele, da sua própria mãe, que se chamava Agripina, para que ele pudesse ter noção de onde ele saiu, por isso o nome Cesariana, oriunda do nome de César. O homem apelidado de o louco imperador, ele alimentava os seus animais de estimação, que eram leões, tigres, tigresas, com carne de cristãos. Segundo a história, ele foi um imperador bárbaro que mandou matar o apóstolo Paulo. Então imaginem o contexto em que os cristãos daquela época viviam. É um contexto impressionante. Esse imperador, ele levantou a sinagoga de Satanás na cidade de Filadélfia e ele combatia ferozmente a igreja de Cristo. Ele mandou crucificar a Pedro, que, sentindo-se indigno de morrer como Jesus morreu, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Aquele Pedro, lá do início, que Jesus mandou andar sobre as águas e ele afundou. Aquele Pedro que negou Jesus, mas aquele Pedro que Jesus chamou de volta, que Jesus chamou pela segunda vez e transformou num dos pilares da igreja. Atos dos Apóstolos está dividido em duas fases. A primeira fase é a história de Pedro. A segunda fase é a história do apóstolo Paulo. Esse imperador, ele levantou essa sinagoga exatamente para perseguir a igreja. Tomé também foi crucificado e mesmo crucificado, diz a Bíblia, que ele pregou o evangelho até a hora da morte. E assim a história conta como morreram os discípulos e sobrou o apóstolo João. O apóstolo João teve uma sentença por ordem do imperador que foi a pior sentença da época. Ele foi mandado para uma ilha banhada pelo mar Adriático chamada Ilha de Patmos.
Nessa ilha existiam animais ferozes, terríveis. Pense naqueles dragões de Komodo, né, que a gente vê nos documentários. Lá havia toda sorte de animais ferozes. E diz a história que quando o navio aportava lá, os animais enlouqueciam porque eles sabiam que estavam chegando às suas refeições. Quando em outras épocas eles mandavam os chamados degredados para países distantes, assim foi povoado o Brasil, como pena, naquela época a pena era você mandar um navio, ancorar o navio, colocar todo mundo para fora, voltar com o navio, e eles não tinham para onde correr, era uma ilha. E nessa ilha estava cercada de todos, dentro dessa ilha havia todo tipo de animal selvagem. Era impossível escapar dessa ilha. Quando diz impossível, aí é que eu acho legal, porque Deus é o Deus que atua no impossível. Amém. Ninguém nunca tinha escapado daquela ilha. Quem diz a história? Aqueles homens marginais ou condenados, degredados, eles eram enviados para aquela ilha de Patmos em navios chamados navios cárceres, né? Nós já ouvimos falar da nau dos desesperados, das naus dos degredados e muitas outras. Esses eram navios cárceres. E eles eram soltos naquela ilha. E quando eles chegavam, os animais comiam literalmente aquelas pessoas, porque eles não tinham como voltar e como se livrar daqueles animais. João foi o único na história romana que chegou àquela ilha de Patmos e não caiu nem o fio da cabeça dele, do cabelo dele. E ele não foi sequer tocado por aqueles animais. Foi aquele a quem Jesus prometeu que a morte dele seria uma morte bem diferente. Quando Deus promete, pode levantar todo o inferno contra você, mas Deus é aquele que vela por cumprir a sua palavra. Tanto é que houve uma confusão entre os discípulos naquela época, achando que Jesus tinha dito que João jamais ia morrer. João é arrebatado. Então qual é o quadro aqui? João está na ilha de Patmos, mas João foi arrebatado da ilha de Patmos. Acontece o seguinte, atenção, Deus não pegou João e arrebatou com o corpo e tudo, não. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. O corpo dele ficou lá na ilha de Patmos. Diz a Bíblia que Deus toma o espírito de João, mas o seu corpo fica lá. Os animais ferozes, eles ficaram mais ferozes ainda, porque eles não podiam chegar perto do corpo de João para comê-lo. O corpo de João ficou em Patmos, intacto, e ele só foi arrebatado o espírito. Porque Deus não faz coisa fácil. Coisa fácil eu e você fazemos. Coisa fácil a gente chama um médico, a gente chama qualquer tipo de profissional para fazer e faz. Deus não faz coisa fácil. Quando Deus quer livrar alguém, Ele faz uma coisa tremendamente espantosa para contrariar a incredulidade das pessoas em geral, inclusive a nossa incredulidade. Deus não livra ninguém da fornalha de Nabucodonosor, não. Livrar da fornalha é muito fácil. É só você ter alguém que é amigo do rei, conversa com o rei. Não, deixa e troca aí uma pessoa por outra, bota um capuz e troca aí, não faz mal não. Manda morrer um servo desse qualquer, um escravo desse qualquer, troca aí. Isso é fácil. Isso o ser humano pode fazer. Deus poderia ter livrado tanto Daniel como aqueles 3 jovens. Livrar é fácil. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, porque o rei Dário poderia ter dito para ele: Daniel, você deve a sua vida para mim, viu? Eu livrei você da cova agora, eu sou seu rei e seu senhor. Eu livrei você da... Não, Deus não permitiu isso não. Porque Deus não livra ninguém da cova. Deus não livra da fornalha. Ele livra na cova. Ele livra na fornalha. Deus não te livra da prova. Ele livra você dentro da prova. Está aí o Vinícius dando testemunho. Amém. É verdade. Deus podia simplesmente ter passado a mão na cabeça dele e ter feito com que ele recebesse assim mesmo, sem luta. Ele nunca tivesse pedido. O Espírito Santo podia ter soprado com Vinícius. Vai lá,
porque senão você vai perder o prazo. Deus faz, mas Deus deixou. Para quê? Para que o Vinícius conheça cada vez mais. Amém. Você está passando por prova, por dificuldade, é porque Deus quer que você o conheça cada vez mais. Quando vier uma outra prova na vida do Vinícius, ele já não vai achar aquilo uma coisa do outro mundo, porque ele sabe que o Deus a quem ele serve pode fazer o impossível. Deus. É por isso que você pode estar certo de que ele vai te dar livramento, porque você está na prova. Ele livra você na prova. Por isso, Deus não livrou João da condenação. As pessoas poderiam ter dito, mas meu Deus, um homem tão crente, e Deus deixar ir junto com todo mundo para aquela ilha, as pessoas devem ter dito, coitado, deve ter morrido, vai morrer, com certeza ele não volta. Ninguém voltava naquela ilha. Até aquele dia, ninguém voltava de lá. Ali não tinha escapatória. E eu imagino os crentes bem incrédulos dizendo, ai meu Deus, coitado, Jesus tem misericórdia. Por que um homem... E Jesus ainda diz a Bíblia que Jesus era um discípulo a quem ele amava, que deitava, recostava a cabeça no ombro de Jesus. Como é que Jesus pode permitir uma coisa dessa? Um homem tão bom, recostava a cabeça no ombro de Jesus. Como é que Jesus permite que o homem tenha um fim desse? Mas não era o fim. Muitas vezes você pensa que é o fim, mas não é o fim. Então ele livrou João na ilha de Patmos, com todas as feras por lá, estraçalhando todos os demais. E eu e você, assim como João, vamos viver para contar o que Deus vai fazer por mim e por você dentro da cova, dentro daquela ilha que não tem para onde você correr. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e diz, como é que Deus vai me tirar dessa enrascada? E na maioria das vezes somos nós que nos metemos nela. Como o nosso Deus nunca houve e jamais haverá. E Deus leva o espírito de João, mas deixou o corpo lá, porque testemunho fácil eu dou, mas Deus não faz assim não. O anjo ficou guardando o corpo de João. Quando Satanás tinha até levantado uma sinagoga na cidade de Filadélfia, quando todas as portas estavam fechadas, e naquela época gritar, eu sou de Jesus, eu acredito em Jesus, é a mesma coisa que você assinar uma certidão de óbito antecipada. Porque o imperador odiava aquela seita, que era assim que era chamada. Quem quisesse trabalhar não podia dizer que era crente. Porque se você dissesse que era crente em Jesus, você não arranjava emprego. Não tinha emprego para crente. Ser crente era ser inimigo do imperador. Que tempos terríveis. Até que João chegou lá nos céus e viu alguém semelhante ao Filho do Homem, em letra maiúscula, e perguntou, quem és tu? Ele respondeu, João, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que é falada lá no Salmo. E João olhou e viu que ele tinha uma chave na mão, a chave de Davi. Ele viu nas mãos de Jesus aquela chave e Jesus deixou bem claro que era a chave que abre e ninguém fecha. A chave que fecha e ninguém abre. E Jesus disse para João, isso que eu estou te dizendo, João, escreve lá para a igreja de Filadélfia. As portas em geral só abrem com uma chave específica. Se eu quiser entrar aqui na igreja, eu tenho que ter a chave. Eu ando com 4 pencas de chave, a 4 está lá para fora. Por quê? Porque se eu usar essa chave aqui, que é da minha casa, para abrir isso aqui, não abre. Se eu usar essa daqui para abrir a porta lá de cima do café, não abre. Se eu quiser usar essa chave para dirigir meu carro, não abre. Eu tenho que andar com uma penca de chaves. Em geral, as portas só abrem com a chave própria. Mas a chave que nós estamos falando aqui, a chave que Jesus está falando, é uma chave mestra. É uma chave que abre tudo que é porta. Eu ando com uma penca de chaves, mas Jesus não anda com penca de chaves. Ele é a chave mestra que abre tudo na minha e na sua vida. Porque ele disse, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. E a chave que fecha
e ninguém abre. Entenda o porquê dele ter dito isso. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, quer dizer, ele abriu e não tem chave que fecha. E se ele fechar, não tem chave que abra. Jesus disse, diga a eles, João, diga a eles que eu tenho uma chave que abre qualquer porta. É isso que diz o texto. A chave de Davi abre qualquer fechadura. Aqui aí você pode imaginar, aquela que você pode imaginar, abre. A porta do emprego, abre. A porta da alegria, abre. A porta do carro, abre. A porta da cura para a sua vida, abre. A porta da sua casa, abre. A porta da cura interior, abre. Toda e qualquer porta, ele disse. Primeiro ele disse, eu sou a porta. E depois ele disse, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Mas aí você diz, eu vim aqui hoje porque levantou-se um vendaval na minha vida, um vendaval na minha família, tudo está levantando contra mim. Eu preciso que Deus abra uma porta para fazer justiça na minha vida. Essa chave abre? Abre. Agora pense numa pessoa que está muito por baixo, numa pessoa que foi humilhada e ela diz, eu preciso que Deus abra a porta da exaltação. Onde quer que eu vá, me humilham. Aonde quer que eu vá, falam que eu não sirvo para nada. Essa chave abre? Abre. O texto não diz as chaves. O texto fala no singular, a chave. Mas o meu nome está sujo. Eu estou cheio de dívidas. Eu já pensei até em fazer uma bobagem. Eu não tenho como pagar. Eu estou sendo injustiçado pelo motivo A ou B. Será que essa chave abre a porta das finanças? Com certeza. E Jesus disse, escreve, João, escreve lá para os crentes da igreja de Filadélfia, que eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. E se eu fechar, não tem quem abra. E ele diz o mesmo hoje. Mara, vai lá. Diz para aquelas pessoas que estão lá na igreja íntima, eu tenho a chave. Diante da igreja de Filadélfia, havia portas abertas e portas fechadas. Muitas vezes, 99% das vezes, nós pedimos a Deus que abra portas para nós. Mas preste atenção nessa mensagem. O inimigo fechou um monte de portas. Porta de bênção, porta de libertação. Muitas bênçãos ele fechou. E deixou abertas as portas da calúnia, a porta da enfermidade, a porta da solidão. E o que Jesus está dizendo é isso. João, diz para eles que eu vou fechar as portas que impedem as pessoas de andarem. Eu vou fechar as portas que estão gerando todo tipo de problemas na vida deles e vou abrir as portas de bênção. Diga a eles que isso não é definitivo na vida deles. Que todos esses problemas, todas essas angústias, elas não são definitivas. Aqui tem um mistério tremendo. Portas fechadas e portas abertas. A gente imagina que o inimigo sempre fecha as portas da nossa cara. Mas esse texto, ele não diz isso não. O texto está dizendo que ele também abre portas falsas, que nós entramos por elas e às vezes não temos como sair. Porque muitas vezes nós nos distraímos e entramos pela porta. E por aí vai. E você se distrai e nem vê que está entrando por uma porta que não foi Deus quem abriu. Porque ele precisava fechar algumas portas e abrir outras portas na minha e na sua vida. Observe o texto. Eu tenho chave para abrir porta e para fechar porta. Porque o inimigo é sagaz. Há momentos em que ele abre portas e Jesus disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem é ninguém? É ele, é o seu inimigo. E ninguém, cuidado com ninguém, porque ele abre portas que deveriam estar fechadas nas nossas vidas. Muitas vezes a gente querendo ajudar Deus, a gente entra por uma porta que não é aquela que Deus quer para nós. A gente se precipita com os lábios, a gente cansa de esperar e a gente entra pelas portas e diz, ai meu Deus, e agora? Eu tenho uma amiga, ela sofreu um acidente, as pessoas devem até saber de quem eu estou falando. Ela sofreu um acidente muitos anos atrás,
a filha tinha 3 anos, hoje a filha tem 20 e poucos. E foram 11 sobreviventes lá no norte do país. E duas das sobreviventes foram ela e a filha. E de vez em quando a gente liga uma para outra. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Estou aqui, Mara, de joelhos, orando para Deus desfazer as bobagens que muitas vezes eu faço. E aí eu comecei a meditar nisso, falei, mas não é que é isso mesmo? A gente passa a vida orando para muitas vezes Deus desfazer as coisas erradas que a gente faz. Entrar nas portas que não deveria, dar aquela ajudinha para Deus quando não precisava. Há 2 portas aqui, porta da bênção e porta da maldição. Às vezes o inimigo abre portas e nós pensamos que é Deus quem está abrindo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele quer roubar as nossas promessas, mas ele não vem com chifre e nem bufando, nem com cheiro de enxofre. Ele vem, a Bíblia diz que ele vem como anjo de luz. Ou então o inimigo abre portas e nós nem percebemos, porque para nós é normal. Todo mundo está fazendo, por que eu também não vou fazer? A bênção do Senhor, ela não acrescenta 2. Não. Porque o inimigo usa de falsidade ideológica. Ele nunca diz quem ele é. A Bíblia diz que no final dos tempos, ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, gente, ele não vai aparecer, sinto muito, ele não vai aparecer de chifre. As coisas ruins, que nós temos que fugir delas, elas não vão aparecer de chifre, nem fedendo a enxofre. Homens, elas vão aparecer muitas vezes como uma linda mulher. Mulheres, muitas vezes elas vão aparecer como um gato. Não é? Muitas vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, né? É por isso que a chave de Davi abre portas e fecha portas. Muitas vezes o inimigo pode abrir portas diante de você e da sua família que não são de Deus. E aquela que o inimigo bateu na sua face, Jesus vai abrir, porque o que ele abre, ninguém fecha. Muitas vezes o interessante foi o Vinícius ter perseverado. Ele queria muito e ele disse, não, eu quero, eu vou continuar. Porque muitas vezes a gente, quando a porta é fechada, diz, não, agora já perdi mesmo, agora deixa, eu já me conformei, deixa para lá. Não é assim não. Deus está abrindo portas de honra e quando você estiver diante dela, passe por ela e lembre-se de que você é águia. Não tenha medo. Se você estiver concorrendo com alguém para algum cargo, para alguma posição, se você quer uma vaga, o Vinícius disse que ele viu que Deus tira um e coloca outro. Eu digo para vocês isso desde que eu me entendo por gente. Quando está lá na Bíblia, quando Deus quer, ele tira o ímpio e coloca o justo. Eu preguei para vocês o livro de Esther. A rainha Vasti fez uma malcriação para o rei, foi rebelde. O que aconteceu? É Deus tirando o ímpio e entrou quem? Esther, o justo. Se você olhar pela ótica natural, a ótica desse mundo, você perde. Se você olhar pela ótica espiritual, se você tem compromisso com Deus, enxergue a vida como águia. Enxergue a vida com fé. Mas por que eu estou falando em águia hoje? Porque a águia enxerga longe. Mas aí você diz, ela ou ele também é fera. Mas ela ou ele é condor. Mas e daí? Qual é a diferença entre um animal e outro? O que é que isso tem a ver? A de condor não é aquele da terceira idade, da idade do condor. Dói aqui, né? A diferença é só um detalhe. A única ave que tem a estrutura óssea longitudinal é a águia. Por causa disso, a águia pode voar, descansar e voar no ar até 24 horas, se preciso for, e ela não precisa descer para descansar. E o condor? Ele vai aonde a águia vai, com certeza. Ele também voa longe, ele também é rápido, mas ele não permanece. Você quer ser águia ou quer ser condor? O que é que você quer ser? A águia permanece e não precisa descer. Ela voa 24 horas seguidas e não precisa descer, porque Deus fez a mim e a você com a estrutura óssea
muito diferenciada. E aí diz assim, a águia tem a estrutura, o condor tem a estrutura óssea cilíndrica. O que é isso, Mara? Qual a diferença? A diferença é que o condor voa, mas ele precisa descer para descansar. Mas você, águia, você pode voar longe sem precisar descer. Para de dizer, ai, não aguento mais, ai, chega. Pare de dizer isso, porque Deus, Ele renova. Você está dormindo e Deus está renovando suas forças. Amém. Você está dormindo e Deus está renovando suas forças. Você está ali descansando e de repente, quando você pensa que você não vai dar conta, você se levanta no outro dia e as suas forças são renovadas. Mas não deixa os outros voarem, porque os outros são condor. Eles vão ter que parar para descansar. Você não precisa parar. Alguma vez você viu na Bíblia Deus mandando dizer para o povo, para tudo, volta para trás, para tudo. Alguma vez vocês viram? Não. É sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente. A tua estrutura óssea é longitudinal, é diferente dos outros. Foi Deus quem fez você assim. Você não precisa descer. O teu caminho com Deus é para cima. Você foi feito para subir, subir e subir. Toda vez que eu batizo alguém, Deus, e hoje eu vi aqui, Deus coloca uma escada diante da pessoa. Essa escada só sobe, ela não desce. A Bíblia diz que o caminho do justo com Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Não diz assim, e depois do dia perfeito começa a descer. Não! Não é assim não. Quando você vê o nascer do dia, você vê aquilo ali, os primeiros raios de sol. Aí vai, e quando chega ao meio-dia, é a coisa mais linda do mundo. Aquilo ilumina, não tem sombra, irmãos. Ao meio-dia não tem sombra. É uma coisa maravilhosa. E a tua jornada com Deus é assim. É sempre para cima. Não é para você andar, parar, andar para trás, sentar. Ah, não deu. E continuar, não. Você é águia. Aleluia. Você pensa que vai chegar, não vai chegar a lugar nenhum? Calma. Amém. Olha o que está escrito em Isaías 43. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo é a Bíblia. Você acredita nela? Calma, a porta é sua. Você é a águia. A pessoa vai ter que parar. Mas você não. Você é águia. Você não precisa parar. Você pensa que vai parar? O cansaço vai te vencer? Não vai. Ontem à noite quase que eu liguei para a Verônica e para a Verusca. E disse, Senhor, eu orei. Eu estou muito cansada hoje. Eu vou pedir a elas, eu vou para o culto, chego cedo, sento. Mas eu vou pedir que uma entregue a mensagem no início e a outra no fim. E eu orei. Cheguei, peguei o telefone. Aí Deus disse, não, senhora, olha o que você vai pregar. Eu disse, tá. Não é? Então é assim, irmãos, que Deus faz. O teu caminho e o meu é para cima. A porta que Deus abriu para você é sua. Ninguém pode fechar, não é, Vinícius? Exato. Mesmo que digam para você, não tem jeito. Agora acabou. Você persevera. Você persevera. Glória a Deus. Amém? Pode todo mundo dizer que não. Quando ele fecha a porta, ninguém abre. Você precisa da porta da justiça? Ele abre. Há pessoas que veem uma porta aberta e pensam muitas vezes que é de Deus. A porta abriu, ele passou pela porta e depois, muitas vezes, não tem como sair. Cuidado. Não tente ajudar Deus. A porta de Deus, ela vai fazer com que você se sinta seguro e com que você saiba que é exatamente isso. Deus vai te dar paz no coração. Ai, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. O inimigo, ele faz as coisas com seriedade. Ele monta uma armadilha. A pessoa quer sair muitas vezes e não consegue. Porque a porta abriu, a pessoa não vigiou, passou porta dentro, está todo entrelaçado e agora precisa da graça de Deus para tirar. Além da graça de Deus, Deus muitas vezes me dá a visão dessa garça que eu coloquei na mensagem. Quando você está no meio de algo muito, num lamaçal,
é preciso de uma garça, aquele animal, com as perninhas canelinhas bem fininhas. A garça é branquinha, ela entra na lama e ela não se suja, só as perninhas, ela sai branquinha do mesmo jeito. Você vai sair de lá como uma garça. Deus vai tirar você desse problema sem você se sujar. Irmãos, às vezes a pessoa pensa, eu errei, eu fiz acontecer. Quando Deus livra você, quando você se volta para Deus, que Deus te liberta, Deus não deixa sequelas na sua vida. Ele não deixa. O inimigo deixa muitas, mas ele não deixa. Com certeza, o inimigo abriu uma porta, você não vigiou, entrou por ela, mas agora escute aqui. Aquele que tem a chave de Davi vai tirar você de lá. Ele vai mandar alguém lá, vai estender a mão para você e você ainda vai sair dessa situação, porque ele vai tirar você e vai fechar a porta da tristeza, a porta da humilhação, a porta da vergonha, para que você nunca mais entre por ela. Mas se você desiste no meio do caminho, se você fica se esvaindo por qualquer coisa, você não vai ver essa vitória. Você tem que perseverar. A Bíblia diz que quem persevera, alcança. Se você achar que não aguenta no meio do caminho, aí você não vai ver. E o Filho de Deus vai dizer para você, entre por essa que é a minha porta. Sou eu quem está abrindo. E ele vai fechar aquela porta que não é para você entrar. Porque a chave de Davi abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Escute, ele arranca você de lá, fecha a porta. O inimigo vai vir doido atrás de você, batendo na porta fechada, lacrada, betumada. Você já viu isso na Bíblia? Quando Deus fecha uma porta, ele não só fecha, ele lacra e betuma, como ele fez com a Arca de Noé. Ele betumou, ela se tornou impermeável. Ninguém podia abrir aquela arca, a não ser ele mesmo. Tanto é que ninguém sobreviveu do lado de fora. Quem abriu a arca? Foi ele. Ele fechou e ele abriu. O impossível você pode deixar com ele. Ele é o mesmo que estava presente desde a fundação do mundo. Ele está aqui hoje, está dizendo para você que ele vai fechar as portas de humilhação na sua vida. E vai abrir a porta da vitória para você passar por ela. É ele, e ele quem o salmista Davi diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é Jesus. O inimigo vai chamar todo o inferno para te arrastar de novo para aquela porta. Mas nunca mais aquela porta de maldição, de tristeza, de miséria, de angústia, de derrota vai se abrir na tua vida. Porque o Rei dos Reis fechou a porta. Glória a Deus. Ela vai ser fechada na sua vida para nunca mais se abrir. Atenção. Se Deus te der uma libertação, não fique chorando. Ai, vai voltar tudo de novo. Ai, meu Deus, que medo. Deus me curou do coração, mas eu acho que vai voltar. Deus me curou dos olhos, mas eu acho que vai voltar. Olha, Deus, mas eu acho que vai voltar. Não é assim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Glória a Deus. Você está entendendo? Fique tranquilo. Quando a igreja de Filadélfia ouviu isso, mudou a história da igreja. Os que querem ver a tua miséria, a tua derrota, vão ter que sair da frente para te dar passagem. E você vai entrar pelas portas de bênçãos abertas e vai entrar por todas elas. Mas aí o inimigo vem e diz, mas o que aconteceu? Essa porta está fechada. Eu abri, estava tão boa, ela ou ele estavam passando tão bem por essa porta. Ele vai convocar o inferno inteiro, vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque aquele que fecha, ninguém abre. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Não deixe que as coisas voltem na sua mente. Não deixe que as coisas voltem na sua cabeça. Amém. Não deixe que o medo volte, se Deus te libertar. Não deixe que volte. Não é só pedir ao Senhor que abra a porta. A Bíblia nos ensina que há portas que devem ser abertas, mas há outras que devem ser fechadas. E muito bem fechadas. A maioria dos lugares que nós vamos, oh Senhor, abre uma
uma porta de emprego, abre uma porta disso, abre as portas do céu. Tudo bem, mas você também tem que começar a orar a partir de hoje para que Deus feche algumas portas. A porta da negligência que você anda. O diabo é sagaz e entende de Bíblia mais do que eu e você. E ele usou o Salmo 91 para tentar a Jesus lá no monte. E ele disse, recitando a Bíblia, Jesus disse, lança-te daqui, porque ele dará ordem a teu respeito. Está lá na palavra. E Jesus venceu na base do também está escrito. Quando o diabo dizia, está escrito, Jesus respondia, também está escrito. Mas o diabo falava primeiro recitando a Bíblia. E Jesus falava com conhecimento de causa. O inimigo vai botar na sua cabeça, para você alcançar aqui, para você alcançar as bênçãos de Deus, você primeiro tem que se tornar um super santo. Tem gente que quando está com problema, quando cai, não, eu não vou lá porque eu não quero ouvir aquela palavra. Eu não vou lá porque eu não estou bem. Isso é uma porta que tem que ser fechada. Deus não quer que você venha perfeito. Há uma música que diz, eu venho como estou. Venha como você está. O que você não pode é permanecer a vida inteira dentro da igreja do mesmo jeito que você entrou. Se você conhece a Bíblia, você diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Deus vai abrir a porta, não é porque eu e você merecemos. Não é porque nós estamos fazendo propósito. Não é porque nós somos certinhos, porque nós não somos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. E tem mais, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aprenda a se perdoar. Todo mundo erra. Quando eu oro a Deus pela igreja, digo, Senhor, abençoa a igreja apesar de mim. Quanto mais você cresce espiritualmente, menos você culpa os outros. E mais você começa a fazer um autoexame. Aquela música que foi cantada, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Preste atenção na letra dela. A letra dela é muito interessante porque ela diz como é que deve ser a sua caminhada. E se esses dois versículos ainda não te convencerem, você pode dizer um outro. Jesus disse assim, Jesus não, está escrito na Bíblia, não foi Jesus, porque está em 1 João. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Lá em 1 João 2, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Tem gente que diz que quem intercede por nós é Maria. A Bíblia diz que quem intercede por nós é Jesus Cristo. E você pode dizer para o inimigo, diz agora, que eu não vou receber as coisas que Deus tem para mim. Se o nosso Deus fosse dar algo, alguma coisa por nossa santidade, nenhum de nós receberia nada. Ele vai abrir a porta não porque eu e você somos santos, mas por causa da misericórdia de Deus para conosco. E mais, queira o inimigo ou não, a porta hoje vai ser aberta, porque a chave de Davi está bem aqui, ó. E depois que você passar por tudo isso, essa porta vai abrir e nunca mais vai fechar. Ele disse a João que ele também tem a chave. Ele também vai fazer milagre e disse que também tem as chaves do inferno. Eu já estou terminando. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, mas Jesus também disse que ele tem a chave do inferno. Ninguém pode afastar você do que Deus quer para a sua vida, a não ser você mesmo. Pare de culpar o diabo. O inimigo, aquele fulano chegou perto de mim com aquela tentação. Como é que eu podia resistir, pastora? Isso não é verdade. A chave de Davi vai entrar em ação a partir de hoje na sua vida. O Senhor trouxe você aqui hoje para te dizer que Ele tem a chave de Davi nas mãos e Ele vai sanear a sua vida. Ele vai fechar as portas que o inimigo abriu e que você entrou sem querer ou porque não vigiou. Porque a Bíblia diz que todo pecado é premeditado. Acredite,
que Deus está usando hoje essa chave para mudar a sua vida. Tenha compromisso com Deus. E Deus vai fazer o que tem que ser feito na sua vida. Amém. Eu queria que agora nós fechássemos os olhos e orássemos. Jesus, em tuas mãos está a chave de Davi. E aqui hoje, Senhor, há filhos teus que precisam que tu feches a porta da calúnia, a porta do desemprego, a porta do desânimo, a porta da desarmonia, a porta da falta de fé, a porta das dívidas, Senhor, a porta da falsidade. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Fecha essas portas hoje, Senhor. A porta do cansaço, a porta da enfermidade, Senhor. Senhor, a porta do medo, Pai. Nós precisamos ouvir o trincar da chave que abre a porta da bênção. Senhor, nós queremos ouvir, Senhor, dar com aquela chave na porta e ouvir aquele barulho maravilhoso, Senhor, de abrir porta aberta, Senhor. Abre a porta da alegria, abre a porta da salvação, abre, Senhor, a porta da vida abundante. Tu vieste, Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. Não para que nós andássemos arrastando correntes, seja lá por que for, Senhor. Abre a porta da cura, abre portas financeiras, abre portas celestiais, abre porta de crescimento espiritual, Senhor, para que os teus filhos cantem e se regozijem em ti. Obrigada por tua palavra. Obrigada por essa espada penetrante, Senhor. Obrigada porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que nós nunca, Senhor, percamos de vista que é por causa da tua bondade que nós estamos aqui, Pai. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de